Olá, estamos começando o nosso podcast Bastidores, já agradecidos da sua companhia, né? Sempre muito bom a gente estar aqui juntinhos. E nós vamos ter alguns momentos bem bacanas aqui para a gente poder conversar sobre um material muito especial e que tem sido muito significativo para a gente que quer ter uma vida cristã, né? De acordo com as Escrituras, que é a análise do The Chosen, que é uma série muito especial, baseada na Bíblia. Não é a Bíblia, ela é baseada na Bíblia, mas ela nos traz aqui alguns elementos que nos ajudam a compreender as verdades bíblicas e nos ajudam também a gente a se identificar com alguns personagens e a perceber o que a gente pode fazer de diferente, o que está fazendo de errado, como é que pode ser feito. Mostram Jesus muito mais humano, muito mais presente, né? É muito bacana a gente saber que a gente pode contar sempre com Cristo. E é sobre isso que a gente tem conversado aqui, nesses momentos tão especiais, que a sua companhia é fundamental. Hoje nós vamos analisar a temporada 2, o episódio número 6 do The Chosen. E além de vocês, Moisa, tudo bem? Tudo bom, Seja bem-vindo. Vocês estão rindo aí já, Obrigado. gente? Cara, não tem, Começou? Já estão rindo? não tem como não rir, né, Bê? Porque, assim, é um prazer estar aqui. A gente está falando de coisas que a gente ama, né? Que é comunicação, que é Bíblia, que é Jesus, que é The Chosen, essa série maravilhosa. E a gente está entre amigos, né? Sim. E eu quero apresentar aqui minha amiga Lia, que é radialista. Oi, Lia. Trabalha com comunicação, normalmente está nos bastidores dos bastidores aqui desse estúdio. Mas hoje está aqui dando a honra da sua presença. Ai, sempre um prazer estar aqui falando dessa série que é maravilhosa e com vocês que são maravilhosos também. Obrigado, Obrigada, Lia. Lia. Tem mais alguém com a Lia também? Sim, temos o meu amigo também, pastor Douglas Pino. Privilégio estar com vocês. Obrigado, pastor. Legal, pastor. Pastor é líder em comunicação e líder de desbravadores e aventureiros na região do Rio Grande do Sul. Isso, pastor? No norte do estado do Rio Grande do Sul. Legal, pastor. Obrigado por ter vindo, viu? Privilégio, a gente estava rindo aqui porque a gente estava no bastidor do bastidores, né? E a resenha é boa, né? Uma boa resenha. Pastor, o senhor tem aí uma responsabilidade muito grande para trabalhar com novas gerações, né, lá no Rio Grande do Sul. Fala pra gente só o que significa desbravadores, de repente alguém que não está familiarizado com esse termo, como é que é o trabalho dos desbravadores e quem faz parte dos desbravadores? Então, o Departamento de Desbravador e Aventureiro é um departamento da Igreja Adventista, né? Focado na família. Então, se você tem um filho, um neto, um primo, né, um sobrinho, entre 6 a 9 anos, você pode colocá-los nos aventureiros, e de 10 até 16 anos, você pode colocá-los no desbravador. É um departamento da igreja focado para essa idade, né, onde nós trabalhamos um tripé, que é o físico, mental e espiritual dessas crianças. É muito próximo dos escoteiros, só que o escoteiro trabalha o físico e o mental. E nós entendemos que o ser humano é holístico e ele precisa da parte espiritual para ele se dar bem na vida e ele conhecer tudo que rege o seu ser, né? Então, nós incluímos a parte espiritual. Gostamos de acampar. Para nós, lama é chocolate, entendeu? A gente gosta de fogueira, a gente gosta de tomar chuva. No Rio Grande do Sul, né, nós temos aí em torno de 15 mil desbravadores e aventureiros, né? Só no Rio Grande do Sul? Só no Rio Grande do Sul, né? Eu não posso responder aqui pelos 3 estados da União Sul-Brasileira, pelas outras regiões, mas né? procure uma igreja. Tem um site, posso dar o spoiler do site? Claro. Chama-se Encontre um Clube. Olha que Entra bacana. ali, põe o seu CEP, ele vai te dar todas as sedes de clube próxima da sua casa. E você pode chegar lá e falar assim, o pastor Douglas me mandou aqui, vai ser bem recebido, tenho Com certeza. certeza. Então, você pode procurar pelo site, pode chegar numa igreja adventista perto de você. Quem tiver, então, crianças em casa, adolescentes em casa, que queiram proporcionar para eles momentos especiais, em boas companhias, com bons aprendizados, né? E se aproximando aí mais de Jesus. Então, procure um clube de desbravadores. Pastor Douglas está recomendando, tá bom? E a gente vai falar aqui, então, sobre contrário à lei. É esse o tema, né, ou o título do nosso episódio do seriado The Chosen, que a gente está analisando hoje, que a gente está avaliando. E ele começa de uma forma bem especial. Na verdade, se a gente voltar um pouquinho, o episódio anterior, a gente tinha aí a Maria, que se desconectava do grupo, né? Me ajudem aqui se eu não estou equivocada. A Maria, ela se desconectava do grupo porque ela teve um gatilho a partir de um homem possesso, um homem endemoniado que chegou lá, e ela se lembrou da vida passada dela. Sim. Quando ela era endemoniada, ela tentou ajudá-lo, né, fazer com ele o que Jesus fez com ela. Não conseguiu. Mas ela não conseguiu, e aí ela se sentiu tão constrangida, tão mal com tudo aquilo,
que ela acabou se afastando do grupo, não se sentiu digna de continuar por ali, com os discípulos, com Jesus, e foi para onde, Moisa? Então, aí é triste, né? Porque ela vai procurar o passado dela, né? Exatamente. Até esse onde, obviamente, ele se encontra num lugar físico, no caso uma taverna, um bar ali, né? Mas para mim o mais triste é ela se encontrar com ela do passado, né? A gente já aqui na segunda temporada a gente já entendeu, já aprendeu que na primeira temporada ela se chamava de Lilith, né? E Jesus chama, que era o nome que ela absorveu ali enquanto nessa vida de endemoniada que ela sofria, né? Mas Jesus a liberta e a chama de Maria, né? Que é o nome que é dela, o nome dado real pelos dela, pais, né? isso. E é muito triste pra mim, assim, me dói muito. Primeiro que é um personagem muito querido, né? Ela é uma personagem conciliadora, quando os discípulos estão brigando, é ela que intervém, é ela que tá ali acolhendo, né? E de repente você vê de novo esse personagem que estava erguido, bonito ali, quebrantado de novo, se encontrando com o passado. É uma cena muito triste. E atendendo pelo nome que ela já tinha abandonado. Né? Exato. A gente tem uma expressão, né? Fala assim, é voltar ao velho homem, né? É deixar o velho homem voltar à tona, né? A gente vê que Lilith é um dos demônios da cultura judaica, né? Então, por isso que tem esse vínculo com o endemoniado, né? Mas eu estava estudando um pouquinho sobre esse nome, o autor, né? Ele coloca Lilith para falar assim, é aquele momento escuro da vida dela, aquele momento de trevas na sua vida, né? E em episódios anteriores, quando alguém chamava ela de Lilith, ela falava muito firmemente, eu não atendo mais por este nome. E nesse episódio, cara, dói o coração de ver ela atendendo. Atendendo por esse nome. Como nos primeiros episódios, que era só Lilith. Aí a gente vai saber que é Maria depois, né? Quando Jesus chama ela pelo nome. E é triste e interessante ver que, por mais que exista essa transformação, que ela tenha sido, né, na primeira temporada transformada por Jesus, ter sido vista e alcançada por Jesus, Jesus foi até ela na taverna para poder libertá-la, a gente vê ela nessa situação novamente e não tem ido recorrer a Jesus. E aí a gente fica tipo, cara, Como Jesus assim? está ali. Por que você não vai até ele? Tipo, tá, isso te incomodou, vai até ele. Ele acabou de libertar, né, no episódio passado, ele acabou de libertar o cara daquela situação que era igual à sua. Vai até ele e fala, Jesus, isso me chateou. E às vezes a gente faz muito isso, de a gente ter esses gatilhos de vida passada ou de alguma situação que tira a gente, deixa a gente desconfortável ou faz a gente cair e a gente não recorre àquele que é o nosso libertador, que já nos libertou uma vez, né? Para quem já foi liberto. Acredito que nesse momento, o pastor Douglas me ajude a compreender isso, ela estava num momento de vergonha, sabe? De decepcionada com ela mesma, né? E talvez não quisesse decepcionar Jesus de novo. Puxa, ele já me salvou, ele já me retirou de onde eu estava. Agora não tem mais o que fazer comigo. Eu voltei. Então agora estou condenada a continuar nessa vida para sempre. Se eu não me engano, é Agostinho que disse que ninguém poderia ter a oportunidade de escutar o evangelho pela uma segunda vez, sendo que há pessoas que ainda não escutaram pela primeira. Né? Então isso aí é pesado. Sim. Eu acho que isso foi mais ou menos o sentimento que ela teve. Assim, eu já tive uma oportunidade, o mestre já veio me buscar. O mestre já veio me resgatar. Da velha vida. E eu caí de novo, entendeu? Só que aí eu falo, né? Esse é o processo de salvação, né? E é um tema que eu amo, sabe? A questão de salvação, você estuda e você vai... Cada dia você aprende mais, né? Então, você é justificado. Foi o que aconteceu com Maria. Só que não quer dizer que você ficou impecável. Você ainda sofre tentação. Você não ficou impecável. Você não ficou impecável. Ok. Você ainda sofre tentação. Você foi perdoado dos seus pecados. Mas você ainda vive num mundo perdido. Você ainda sofre tentações. Você ainda está à mercê de cair em alguns pecados, né? E aí, só lembrando aqui, puxando um gatilho aqui, mas no livro Patriarcas e Profetas, História da Redenção, de Ellen G. White, ela fala assim que quando Eva ela foi tentada, Sim.
se ela simplesmente tivesse suspirado por socorro, o céu ficaria vazio e desceria em seu socorro. Nossa, pastor Jamil, Você sabe? já me Arrepia engasgou isso. aqui. Arrepia isso. E aí ela termina falando o seguinte, Betina, isso, eu fico até emocionado de pensar nisso. Esse poder está disposto para nós hoje. Pronto, agora eu chorei de verdade. Você consegue entender isso? Bom. Sim. Você consegue entender isso? Então, assim, é o que passou com Maria, sabe? Ela se viu numa situação que ela voltou à vida passada, ela se viu indigna, ela desperdiçou o perdão de Deus, ela pensa isso. Só que ela esquece que a vida é um processo de santificação. Sim. E nós estamos bem hoje, amanhã a gente vai cair, sabe? Hoje você deixou uma coisa, amanhã você, quem sabe, você volta. E esse é o processo, é você saber que você está errado e cada dia... Agora não é Jesus que vai até você, é você que vai até Jesus. Agora entendeu? é o inverso, E assim, eu não sei, eu posso fazer um link aqui. Se não puder, depois vocês cortam, tá? Mas olha só. Lembra das Crônicas de Nárnia? Sim. Eu amo aquele livro, tá? Acho que todo mundo aqui. pastor. E assim, se você lê a parte do final, do porquê o autor escreve do jeito que escreve, você vai ver que ele tenta apresentar o evangelho numa linguagem simples, né? E eu sou totalmente a favor disso, sabe? E ali, você vê que no primeiro filme que lançou, não é o primeiro livro, não é o primeiro filme que lançou, o leão vai salvá-los, né? Só que aí já no segundo filme, é eles que têm que buscar o leão, lembra? O Aslan. Sim. Então é a mesma coisa, sabe? Jesus mandou alguém buscar Maria, mas era Maria que tinha que vir a Jesus naquele momento. tinha que voltar. Era ela que tinha que conhecer o caminho de volta. Ela conhecia o poder do mestre, conhecia mas ela precisava entender que o amor de Deus é maior do que qualquer pecado que a gente tem. E essa ideia de Maria fazer o caminho de volta não é porque Jesus ficou, não, já fui uma vez, agora é a vez dela Não. voltar. Não. É porque ela tinha que reconhecer. É pedagógico. Exatamente. É pedagógico. E Jesus não deixou ela à mercê do nada. Ela mandou 2 pessoas ir buscá-la. Sim. Sabe? E Dois amigos. sabe quantas vezes Deus manda a gente buscar alguém, a gente não vai, mas é isso, sabe? Ele mandou assim, ó, vou te mandar assim, ó, 2 pessoas de confiança que você conhece e eles vão lá no bar, lá onde você estava, na caserna ali, para te buscar ali. E eles foram. É E isso. uma coisa assim que a gente vai aprendendo nessa vida, né? E essa série traz essa dica pra gente, né? Que quando a gente toma uma decisão de mudança de vida e uma mudança por Cristo, existem pessoas e lugares que você não pode mais visitar. Que já não te pertencem Já mais. não te pertencem mais. Porque ela foi até lá. E ela entrou lá. E ela entrou e foi bem acolhida ainda. Esse que é o problema, né? Os amigos ali, vem cá, é você, senta aqui, assim, tá aqui um copo, aqui, ó, toma aqui junto com a gente. Mas aquilo não era mais para ela. Sim. Ainda mais, e nesse caso específico, ela tinha amigos verdadeiros, né? E é isso que, para mim, é o tão importante da comunidade. Não dá para ser cristão sozinho. Se você está nessa ondinha de achar que não precisa de Bíblia, de comunidade, igreja, de de igreja, congregação. você está errado, amiguinho. Tá totalmente Você errado. está errado. Você O- precisa o- de comunidade. Tanto que Adão, ele teve, já, né? Você falou de Eva ali. Adão sentiu a necessidade de ter uma pessoa, não necessariamente amorosa, mas de ter uma companheira. E a gente que, né, temos milhões de pessoas, bilhões de pessoas no mundo, a gente foi feito para viver em comunidade. E você vê ali, é o seguinte, tem um episódio, Salomão fala, como ferro afia o ferro, assim o seu irmão deve cuidar, afiar, né? Preparar o seu irmão. Sim. Então, assim, a gente precisa, para estar apto para o céu. A gente se sustenta, né? Quando eu Se tô fortalece, fraco, né? o meu amigo tá lá para me sustentar. Quando ele tá fraco, eu tô aqui e sustento ele. E realmente, tipo, eu acredito muito, eu sou muito a favor de que a gente viva em comunidade, que a gente seja esse suporte um para o outro, porque no caso ali de Maria, a gente vê, né, o Zelote, o ex-Zelote, né, Simão, tá na mesma situação, vê o endemoniado no episódio passado, né, e, tipo, vê o cara e, tipo, Não é conversa afetado. com ele, Ele tipo, não é tudo bem, afetado. suave. Já Maria, não. Maria ali já quebra ela. E aí, se ela tivesse continuado ali com eles e tivesse Se demonstrado para eles, se permitido, eles teriam sido o suporte dela. Porque aquilo que não afeta eles é o meu ponto de te ajudar a se levantar, a se erguer. Isso é legal. Então, acho que a beleza da igreja, né, de a gente viver
não necessariamente em templos, mas a gente viver com pessoas que acreditam no que a gente acredita, é desse suporte, né? De levantar a gente quando a gente tá fraco. Com certeza. E uma questão que a gente já abordou aqui em algum episódio, mas eu acredito que vale a pena a gente voltar, é que há uma diferença entre você ter um estilo de vida de pecado, né? O seu estilo de vida é o pecado, e o pecado ser um acidente na sua vida. Sim. Sim. Né? A gente já fez essa diferenciação, e no caso de Maria, só para a gente fechar essa ideia aqui, antes de Cristo a encontrar, a buscá-la, né? Ela tinha o pecado como estilo de vida. E depois do encontro que ela teve com Cristo, que é o processo de santificação, né, que ela estava ali convivendo com todo mundo, com aquela comunidade, que ela foi aprendendo, a gente vê em episódios anteriores, ela estudando a Torá, ela ensinando, ela querendo ser melhor, ela lutando contra Ela ela se tornou mesma. exemplo para os outros, para a Exatamente, comunidade, entendeu? Exatamente, exemplo. E aí a Mateus gente fala vê, isso pra ela. fala, Os né, amigos é, verdadeiros assim, lembram isso pra ela, né? Os amigos, porque os outros amigos ofereceram bebida e jogos ali, e aparentemente aquilo era bom, né? Ela tava ali se divertindo, né? Então a amizade verdadeira é aquela que nem sempre te oferece aquilo que você quer. E, né, e Moisés, lembra por cima que da quando tentação, né? chegou num clímax, aonde ela lembrou dos ensinamentos do pai, Sim. Exato. né? Então aí lembra aquele verso assim, ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for velha não se desviará dele. Assim, mesmo no pecado ali, né? Sim. E assim, do meu ponto de vista, tá? Ela não era Lilith ali. Não. Ali ela Não. era Maria. Ali era Maria fingindo ser Lilith. Sim. Uau. Voltando à velha vida, porque o Pra pecado se esconder. Exatamente. Ela estava vivendo um acidente, o pecado foi um acidente, e ela estava se escondendo. Talvez dela mesma, né, pastor? Ela tá morrendo de vergonha. Isso aí, assim, a gente tem vergonha de Jesus, mas a gente tem vergonha de nós mesmos por ter feito o que a gente fez, né? Por ter machucado Jesus. Com o que a gente, por ser a gente. É isso aí. Não ser a gente, né? Que ali no caso ela já sabia. E tanto que é interessante ver que quando ela tem essa lembrança do pai, do que o pai dela falava pra ela, quando ela tinha medo, ela automaticamente levanta e sai. E aí, obviamente, ela sabe que aquela vida que ela tinha antes, ela não vai ter mais, porque aquilo não condiz mais, não é mais ela. Só que ela também não consegue voltar até Jesus e ela fica no meio do caminho, no chão, jogada, até que os amigos vão lá e encontram ela e falam, tipo, a gente você faz parte do nosso grupo, você também é o nosso sustento de quando a gente está triste, você sempre tem uma palavra pra gente. O Mateus fala, né, eu estou lendo a Torá, tipo, eu estou querendo aprender a Torá por causa de você. Então, isso é muito legal quando você fala, tipo, um amigo meu, por exemplo, agora nos nossos dias, né, chegar pra mim e fala, tipo, eu vejo Jesus em você, eu tô querendo saber de Jesus por causa de você. Pra mim, Betina sabe, né? É o melhor elogio que você pode receber, né? Sim. Que eu tenho uma pessoa que eu amo muito, que ela não é adventista, e ele já chegou pra mim e falou que por causa de mim, ele viu a Amém. Bíblia. Tá. E isso pra mim foi tipo, e eu não sou Tem a melhor certeza? pessoa. Com certeza que você viu a Bíblia. Só que aí você vê como Jesus ele age nas pessoas, e isso me constrange, Sim. porque eu fico, mesmo eu falha, as pessoas veem em mim algo, Tem outro veem Jesus em mim. em outros mesmo episódios. na minha... Eu tinha um professor, Fragilidade. eu sou formado em matemática, né? E ciência da computação, e eu tinha um professor de matemática que ele fazia umas fórmulas de limite, assim, gigantesca na lousa, e eles tinham um negocinho que ele fazia um tiquezinho, assim, e falava assim, veja, vou errar aqui. E era certo, a gente errava ali. Ali naquele ponto. Entendeu? Então, assim, é como se você falasse assim, olha, na vida que nós seguimos hoje, no mundo que nós estamos hoje, tem esses pontos, sabe? E o meu é diferente do teu, que é diferente do teu, que é diferente do teu. Existem esses tiquezinhos, assim, vou errar aqui, né? E aí a vida em santificação é você tentar evitar esses pontos ou vencê-los. Mas o nosso desafio na sala de aula era não errar ali, Sim. né? Só que o poder de não errar ali está no Espírito Santo, não está em nós. A obra é divina. A minha responsabilidade é deixar que o Espírito Santo atue na minha vida. Tem um outro episódio, nem vou lembrar qual, né? A gente conversa sobre a série, né? Especificamente. Foi spoiler, você que lute. Mas assim, tem outro episódio que eles estão conversando sobre os sermões que eles começaram a pregar, né? Porque Jesus mandou eles irem e tal, né?
E um deles comenta assim, eu me sinto um hipócrita, né? Porque eu estou pregando coisas que eu não vivo, né? Daí um outro responde, mas é isso, não é sobre você, é sobre ele, né? Então assim, e esse é o resumo de tudo, né? Quando teu amigo vê Jesus em você, se você se sente pecador, porque nós somos, né? Sim. Mas esse é o segredo da coisa, é a gente tentar refletir a Cristo. Não é sobre mim, é Não é sempre sobre- sobre ele. É ser um reflexo. Eu tenho uma mania, né? Eu falo isso há muitos anos, de comparar Jesus a um celular. Não é heresia. Ela Se fala, acalme. ela mesma faz Aquelas, careta, né? Um celular e a capinha, né? O celular não vai deixar de ser celular, independente da capinha. A gente é a capinha, Jesus é o celular. A gente só é alguma coisa Quando a gente tá quando a gente tá. Então, quando... uma boa aplicação. Vou copiar. Anota aí, pastora, anota aí. Pro Gostei, próximo gostei. sermão. Eu vou assistir depois o podcast. Então, quando a gente entende quem Jesus é e a gente se permite que ele nos preencha, a gente vai ser alguma coisa e a gente vai ser relevante para a pessoa que está usando. Propósito. Pelo conteúdo que Exatamente, pelo conteúdo que está aqui. Então, Perfeito. Jesus... Você sabe que esse argumento seu é de Blaise Pascal, né? Não Blaise sei quem Pascal é. dizia isso. Blaise Pascal, Rodrigo Silva, o Rodrigo pegou de Blaise, né? E aí fala o seguinte, que Deus criou o ser humano com um espaço do tamanho da eternidade. E só o que é eterno cabe ali dentro. Amém. tá... Uau. Entendeu? Você pode tentar preenchê-lo com tudo o que você quiser, mas sempre você vai se frustrar. A única coisa que cabe e completa é Jesus. Amém. Amém. Olha só. Eu só até cheguei a me emocionar aqui também, né? Vamos acabar. Acabou. Pronto, fechou. A gente começou a risada agora, meu Deus. Mas a gente precisa ver o momento que a Maria volta, né? Sim. Que Mateus e Pedro conseguem buscá-la, conversar com ela se restabelece e ela volta. E aí ela tem um encontro com Jesus de novo, né? E daí é um momento lindo, porque daí a gente vê Jesus perdoando, ela achava que ela não... Olha ela pra teria mim, mais Maria, né? perdão. Fala assim, Exatamente. pode olhar, você consegue, né? Pá, é demais aquela cena. Eu já não posso falar que eu estou engasgada? Pode continuar falando aí, pastor. Não, aquela cena é fantástica, né? Eu acho bonitinho de ver o Pedro passando a aturar Mateus. Sim. Né? Porque a gente viu a primeira temporada praticamente inteira, o Pedro... Quase se- sendo segurado para não dar se porrada pudesse, no cara. ele excluía aquele cara do grupo, né? Porque ele tentou algumas vezes, né? Mas por quê, né? E aqui ele foi obrigado, né? Porque Jesus obrigou ele a ir junto. Mas a gente já vê ele ali com uma certa mudança. Uma tolerância. Uma tolerância e até E um eles meio que certo se cuidado. completam, não é? Aham. Porque Então- assim, eu não sabia cozinhar um ovo. Então é bacana a gente ver essa evolução dos personagens, né? E obviamente que isso aplica também à vida espiritual, né? Aham. Que existem sim transformações que são automáticas, né? Tal, ó, eu fui falando de outro episódio de novo, né? Tal qual a mulher do tanque, ela vira uma chave automática, né? Ela vira de carrancuda, de braba, de traidora, inclusive, que a série apresenta, e de repente ela sai saltitando, né? E vira outra personagem. Mas a série também traz muito disso, né? Da evolução dos personagens aos poucos, né? Sim. Se transformando em quem nós conhecemos através da Bíblia, né? Sim. E nesse caso em específico, a gente ainda tem a Maria, que está tendo essa transformação e que teve um deslize Uma ali. queda, né? E a gente vê aqui ao longo do episódio indo da graça, do amor, do perdão para a lei, né, pastor? A gente tem um momento da lei aqui também, né? O Moisés disse há pouco, né? A graça precede a lei, né? É. O amor precede a lei. Eu acho. Essa é a base. Você vê quando antes de dar os mandamentos, Deus lembrou de todas as bênçãos que ele fez. Não anula, né? Ele não Precede. anula, precede. Então, assim, lembre-se, você não chega... Então, nesse episódio, acontece isso, né? Quando Jesus chega na sinagoga, né? Eu estou pulando aqui em alguns pedaços importantes, depois volta, Bora. tá? Quando Jesus chega na sinagoga no dia de sábado ali, quem está lendo a Torá está lendo assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, Com você não aquele pode ser peso, assim. né, da E lei. você não, e todo mundo quieto, né, sisudão ali. Aí Jesus entra, bonachão, né, lá no meio. Passa no meio e faz assim, e esse braço aí, cara. E ele Qual vai que é o teu nome? sofrendo. Ele vai quem está sofrendo, né? E aí depois linda que essa ele cena. cura, traz a bênção, né? Aham. E depois ele trata da lei. Sim. Entendeu? É isso. Uma coisa não anula a outra. Mas primeiro vamos tratar com amor. Né? Então, voltando ao processo de salvação. Né? Então, assim, Primeiro a justificação, que é o perdão.
que é o restabelecimento. E depois a santificação. O que é a santificação? É você olhar para a lei, ver o que você precisa mudar em você e buscar no Espírito Santo em Deus o poder para corrigir. Entendeu? Então, assim, é isso. Primeiro, o amor, o perdão, né? A declaração de não culpado, né? De estar perdoado. Sim. Isso é amor. E depois, a santificação, que é a adequação, né? A gente não anula a lei, né? Nunca. Mas a gente entende que o amor é que precede a lei, né? A lei tem o seu papel, né? A gente estava falando assim nos bastidores. Sim, dos do bastidores. A gente estava falando isso aqui, né? A lei tem um papel, mas não é de salvação. Sim. Se você tem a lei como uma ferramenta de salvação, Tá errado. frustração. Sim. Sim, Porque sim. você não vai Total. conseguir. Você não vai conseguir, não vai conseguir, né? Porque a lei serve para condenar. A lei serve para mandar você para o inferno. A lei é cruel, é fria. Entendeu? Se você pegar a lei por ela em si, é isso. Só que a Bíblia fala que o aio da lei é Cristo. O aio é aquele escravo que levava a pessoa ao conhecimento, né? Sim. Então, assim, o aio da lei é Cristo. O final da lei é Cristo. Quando você olha para a lei e entende que pela lei você está condenado, pela lei você está condenado à morte, e você não tem o que fazer, você busca quem? O autor da lei. Amém. Aí quem é o autor da lei? Deus. Cristo. É Jesus. E é através de Jesus que eu consigo o quê? A absolvição da lei. Porque ele morreu por mim. Só isso. Spoiler de outras temporadas, né? Mas é isso que ele é. O evangelho é simples. É simples. É simples. É só você olhar para a pessoa certa. É a gente que complica. Sabe por quê? Olha os judeus. Nesse episódio eles falam de 613 leis que eles criaram em cima do Pentateuco. Até hoje tentam reproduzir essas leis e não conseguem. Sendo que é tão simples. Né? Ama o próximo, e ama Deus e ama o próximo. A gente é que complica as coisas, né? A gente complica demais. A gente que complica. Eu vejo nesse episódio aqui um momento em que Tomé meio que se assemelha com Marta. Lembra daquela história de Marta e Maria, quando Jesus chega na casa, que Maria senta aos pés de Jesus e ouve, e se beneficia do que Cristo está falando, tal, e Marta está lá, entretida com tantas coisas, e correndo, enlouquecida, e ela fica indignada. E eu vejo aqui Tomé preocupado que não tem o que comer, o que vamos fazer? Enquanto tudo está acontecendo, Tomé traz essa preocupação, saindo dessa questão da lei, mas também nesse contexto, né? Como é que eles agem ali depois? Vamos relembrar? Eu posso confessar uma coisa? Por favor. Eu sou Marta e Tomé. Eu sou muito Marta e Tomé. Eu sou. A gente é um pouco disso também, né? Eu sou demais, sabe? Eu acho que eu devia ser mais Maria, sabe? Eu sou muito Marta e Tomé. Eu gosto da prova lógica. Eu gosto, sabe? Tem que fazer sentido. Matemática, né? E é matemática, esses loucos. E assim, eu gosto de fazer coisas, sabe? Eu gosto de estar em movimento, eu gosto de estar ocupado, tal. E eu confesso que às vezes quem tem esse perfil, às vezes tem que se dominar um pouquinho mais para buscar o espírito, né, de Maria. Mas é isso, né? Eu vejo ali a preocupação dele e quando ele chega para Jesus, né? Assim, não tem problema. Vamos buscar meu pai. E acabou. Pronto, resolvido. É claro Coisa mais que aqui- simples, né? Simples. É claro que aqui não é um convite para o comodismo, para conformidade, nada disso. Bom. Mas para confiança, né? Que foi o que a gente percebeu ali, né? Ele atônito, preocupado, ansioso e Jesus, vamos resolver. Há mérito falar no com o que pai. Marta faz, mas também Sim. há mérito no que a Maria faz. Porque Marta estava providenciando ali para que todo mundo ouvisse Jesus na melhor forma. Só que Maria falou, então, vou ouvir Jesus, com licença. E ficou lá. Então, tipo, a gente tem que fazer as coisas para que as pessoas estejam mais confortáveis, né? Os subsídios ali, tipo, você faz um pequeno grupo na sua casa. Você não vai deixar, tipo, as pessoas sentar em qualquer lugar. Você vai proporcionar ali um espaço para que elas se sintam confortáveis. Mas você também não pode ficar só preocupado em como as pessoas vão estar fisicamente ali, se elas vão estar confortáveis, se elas vão ter se alimentado, se você também não vai estar ali ouvindo e se alimentando da palavra. Então, precisa ter essa preocupação de deixar as pessoas confortáveis para que, né, seguirem a Possam Jesus, desfrutar. mas também de estar
parado e ouvir o que Jesus tem para me falar também. Eu vou defender Marta aqui, tá? Porque quando Lázaro eu morreu... defendi antes que você fale, vou defender Marta. antes que você defenda, há quem diga que para que hajam Marias, precisam Precisam de existir Martas. Martas. Né? E aqui a gente quer buscar o equilíbrio. Tá bom. Né? Um pouco Maria, um pouco Marta. Mas pode Ok. defender Marta Não, agora. é que quando Diz a Lázaro coisa pra morreu, depois sentar. Jesus chega e encontra com Marta. Marta conhecia a mesma doutrina que Maria. Então, mesmo trabalhando, ela escutava o mestre, entendeu? Só que ela não tinha aquele espírito de mansidão de ficar ali do lado. Ela falou, Senhor, realmente, quando o Senhor vir em poder e grande glória, o Senhor vai ressuscitar ele. Foi praticamente a mesma coisa que Maria disse. Sim. Entendeu? Então, elas tinham o mesmo conhecimento. Eu só defendendo Maria. Ah, ok. tô vendo. Aceito. Se a gente pudesse resumir esse episódio, né? Numa frase, numa palavra, num pensamento, qual seria para vocês? Saiba para quem olhar quando você cair. Ok. Para você, Moisa? É a ovelhinha que fugiu, né? Do rebanho. E nesse caso, o pastor, ele foi a primeira vez, ela fugiu pela segunda, né? E ele mesmo assim, nesse caso específico, ele mandou 2 lá buscarem. E a ovelhinha foi acolhida de novo. Então, para mim, o episódio se resume em resgate e redenção. Ok. Para você, pastor? Eu vejo que assim, não há pecado tão grandioso quanto o perdão que Deus está disposto a te dar. É isso, sabe? E Ele fará de tudo para que você tenha condições ou oportunidade de encontrá-lo. Ok. Não há distância, né? Não há. Não há distância, não há caminho que não tenha retorno. Né? Gente, poderíamos ficar muito mais tempo, né? A gente nem entrou na questão do sábado ainda, né? Mas eu acho que vai ter que ficar pro próximo. Eu acho que sim, né? Mas a gente pode dar uma pincelada aqui. Pode, então tá bom. Bora, então Senhora que manda já aqui. puxa aí, pastor, já puxa aí. Vamos entrar na questão do sábado. Qual aspecto em especial lhe chamou a atenção e a gente pode começar a falar sobre ele? Jesus se autoproclama o Senhor do sábado, Ok. né? E a gente vê que nesse episódio ele trata de dois momentos que estão ali em Mateus 12, né? Que é quando ele cura, né? O homem com a mão atrofiada, né? É uma cena muito legal de se ver. E também quando os discípulos estão passando pelo campo de grãos lá e eles acabam colhendo, né? Debulhando e comendo esses grãos, né? Aí eu tenho um texto que eu separei quando vocês me convidaram aqui, que eu gostaria de ler, que é de Ellen White, está no livro Desejado de Todas as Nações, página 195, que diz assim: Cristo queria ensinar aos discípulos e aos inimigos que o serviço de Deus está acima de tudo. O objetivo da obra de Deus neste mundo é a redenção do homem. Portanto, tudo quanto é necessário que se faça no sábado, no cumprimento desta obra, está em harmonia com a lei do sábado. Jesus coroou então seu argumento declarando-se o Senhor do sábado. Alguém que estava acima de qualquer dúvida, acima de toda a lei. Esse eterno juiz absolve da culpa os discípulos, apelando para o próprio estatuto de cuja violação são acusados. Então, ele deixa claro que ele não está abolindo o sábado. Ele não está falando assim, não, caiu por terra. Tem outra citação nesse mesmo capítulo falando assim, que quem acusa Jesus de ter abolido o sábado está cometendo o mesmo erro daqueles judeus daquela época que falaram que ele estava profanando o sábado. Mas aqui ele não está abolindo nada. Ele só está colocando aqui uma questão de prioridade. Sim. No texto bíblico fala assim, eu prefiro a misericórdia do que o sacrifício. Sim. É lícito fazer o bem no sábado, sabe? Então, assim, a pessoa está com fome, dê o alimento, entendeu? A pessoa está doente, você tem como dar o remédio, dê o remédio. Socorrer alguém, socorra, né? A gente dá o exemplo, né, de socorrer o bichinho, a ovelhinha, e deixar de atender alguém que está doente. Então, são questões de prioridades. Não há pecado nenhum em fazer coisas boas para a salvação das pessoas no dia de No sábado. sábado. É um contrassenso, né? Na verdade, é uma falta de compreensão, né? Eu sigo a lei, eu sou seguidora de Cristo, mas no sábado, se alguém precisar de mim, tiver acontecer alguma coisa, Tô off. não posso. Não posso porque eu guardo o sábado.
né? Eu não compreendi o que é guardar o sábado, na verdade, né? Então, Eu não é lícito compreendi o que é fazer ser bem. cristão. Exatamente. É mais exatamente. embaixo, né? É o mais problema. profundo que isso, né? É. É lícito fazer o bem aos sábados, né? É lícito ajudar, não só os sábados nos outros dias, mas no sábado em especial, Sim. né? É lícito fazer o bem. Qual foi a percepção de vocês? Complemento o que o pastor falou? É que eu sou apaixonada pelo sábado, né? Depois, eu sou adventista de berço e quando... Mas só que a gente às vezes entende algumas coisas porque, tipo assim, é muito comum você guardar o sábado quando você nasceu naquela rotina. E quando eu entendi o que era o sábado, tem pouco tempo. Pouco tempo, tipo, alguns anos já. Mas quando eu entendi o que era o sábado, eu vi que não era apenas sobre estar, no caso da gente, né? Que a gente vai para a igreja e vive em comunidade e senta o culto e levanta, senta Canta, de novo. senta. A Levante Santa de novo é ótima. Ela quase resumiu a liturgia da igreja. Né? O sábado, quando eu entendi o que era o sábado, era literalmente Deus falando, filha, olhe para mim. Aí já vem a minha frase, né? Olhe para mim. Esse é o momento que você tem, que você não vai se preocupar com nada da sua semana aqui. Eu sei que foi difícil, que eu sei que foi cansativo. Eu quero que você pare e que você olhe para mim. O que eu quero que você faça hoje? Quero que você talvez perceba aquela pessoa ali que talvez esteja precisando de um abraço seu, que eu sei que você gosta de abraçar. Talvez aquela pessoa ali, se você só olhar para ela e dar um sorriso, que eu sei que você gosta de sorrir para as pessoas, já vai ser algo para você. Hoje não é para você criar subsídios para que você se sustente. Hoje você vai ser o meu sustento para as outras pessoas. Ai, que linda essa Amém, frase. top, Anotou aí, gente? Não, vou ter que assistir de novo. Esse episódio estou inspirada. Então, o sábado, para mim, é a questão da capinha, né? Eu olhar para Jesus e o que ele pode fazer de mim nesse dia. Legal. Completamente. Sem outras preocupações do meu dia a dia. É literalmente um dia que eu olho e paro. Hoje é meu dia de literalmente ver nítido e ser completamente o que o Senhor quer. Na verdade, isso não é lei, isso é a prática do amor. Sim. Né? É o amor em exercício, o amor na prática, o amor na vivência, né? Sim. Eu não tenho uma frase tão boa quanto deles, mas eu tenho uma frase de alguém, pastor Armin Rodor. Ele fala que não sou eu que guardo o sábado, mas é o sábado que me guarda das loucuras deste mundo. Sim. É. São muitas frases. Como eu não tenho nenhuma frase, eu vou encerrando por aqui. São frases boas que a gente tem que ficar com elas na mente, né, pastor? A frase da Lia, a frase que o Moisa falou do Armin Rodor. E é essa ideia, né, de que quando a gente convive com Cristo e a gente consegue entender, né, o que Ele quer fazer em nós e por meio de nós, o sábado se torna um dia especial, um dia de alegria, de esperança e de oportunidade de ser o sustento para alguém. É isso aí. Não é? Top. Fechou, gente? Obrigada, pastor Douglas, por Privilégio estar é com a meu. gente aqui. Obrigada, Lia. Valeu, Moisa, pela nossa parceria aqui. E valeu você que nos acompanha. Segue a gente nas redes sociais. Continua aí conectadinhos. A gente tem mais episódios pela frente. Tem mais temporada do The Chosen. Mas tem outros materiais também que já a gente apresenta para vocês. É sempre um grande prazer ter a sua companhia. E a gente volta, então, no nosso próximo episódio. Até lá!